Está escrito: no sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Gênesis 2, versículo 2. A frase é conhecida. Ela é repetida, lida, às vezes recitada sem pausa. E, no entanto, uma pergunta simples surge, quase perturbadora em sua sobriedade. Deus, Criador do céu, da terra, do tempo e da matéria, teria precisado descansar? O universo nasce por sua palavra. As estrelas se acendem sem esforço. Nada, no Primeiro Testamento, sugere fadiga divina, limitação ou cansaço. Então, de onde vem essa imagem de um Deus que para recuperar forças? A inquietação não vem do próprio texto bíblico, não vem nem da Gênesis, nem do pensamento hebraico. Ela vem de um deslizamento discreto, quase invisível, o da tradução. Pois por trás da expressão Deus descansou, esconde-se uma ideia muito mais profunda, mais estruturante, até mesmo cósmica, do que aquilo que a nossa língua moderna deixa perceber. No canal Chokhmah, vamos desacelerar, voltar ao contexto, ouvir o texto em sua lógica própria e compreender por que, na Bíblia, o sétimo dia não é uma pausa, mas um ato. Para entrar nesse sentido esquecido, é preciso primeiro recolocar essa frase em seu quadro bíblico original. É isso que faremos agora. Antes de examinar as palavras, é necessário compreender a própria arquitetura do relato. Capítulo 1. Contexto bíblico. O relato da criação começa sem ruído, sem luta, sem resistência. No Primeiro Testamento, Deus não molda o mundo com as mãos. Ele fala. Deus disse, e assim foi. A fórmula retorna, simples, regular, quase litúrgica. A luz surge, as águas se separam, a terra produz. Cada ato é ordenado, controlado, sem tensão nem gasto de energia. Não há aqui nenhuma batalha mitológica, nenhum caos a ser dominado, ao contrário dos relatos antigos dos povos vizinhos de Israel. A criação bíblica não é uma vitória arrancada à força, mas uma organização realizada pela palavra. Nada neste texto sugere esforço físico. Nada evoca cansaço. Nada prepara a ideia de um Deus que precisaria se recuperar. E é aqui que surge um problema teológico evidente. O Deus da Bíblia é apresentado como todo-poderoso. Ele é eterno, fora do tempo. Não é carnal, não está sujeito aos limites biológicos do homem. Está escrito: o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga. Isaías 40, versículo 28. O texto é claro. A própria Bíblia exclui qualquer ideia de fadiga divina. Diante disso, uma conclusão calma e rigorosa se impõe. Se Deus não se cansa, então a palavra descanso não pode designar um descanso físico. O problema, portanto, não é teológico, é linguístico. Para compreender o que o texto realmente diz, é preciso agora ouvir a língua em que ele foi escrito. Capítulo 2. Análise do texto hebraico. Na maioria das traduções portuguesas modernas e clássicas, lemos: E Deus concluiu no sétimo dia a obra que havia feito, e cessou, no sétimo dia, de toda a obra que havia feito. Gênesis 2, versículo 2. Essa formulação atravessou os séculos. Ela é retomada por traduções como Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Século XXI, Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém, entre muitas outras. Em mais de 30 traduções, o mesmo verbo reaparece, descansou. À primeira leitura, o sentido parece evidente, talvez
evidente demais. Como já vimos, o contexto bíblico exclui qualquer ideia de fadiga divina. Surge então uma pergunta, não por espírito de controvérsia, mas por fidelidade ao texto. O que este versículo realmente diz em sua língua original? Ouçamos agora o texto hebraico em sua totalidade. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. É aqui que surge a palavra decisiva. O verbo hebraico é vaishbot. Ele provém da raiz shavat, uma palavra de campo semântico preciso, estável e coerente em toda a Escritura. Ela significa cessar, interromper, pôr fim a uma atividade, abster-se de agir. Não significa dormir, não significa recuperar forças, não descreve nenhum processo fisiológico. A imagem é simples e concreta. Uma atividade é interrompida, não porque esteja esgotada, mas porque foi concluída. Foi exatamente isso que perceberam alguns tradutores, mais atentos ao sentido do que ao hábito. André Chouraki traduz este trecho da seguinte forma: ele cessa, no 7º dia, de toda a sua obra. A expressão é deliberadamente áspera, quase desconfortável, mas é fiel. Cessar o trabalho não significa descansar fisicamente. Significa suspender uma ação. Outras traduções seguem a mesma direção, de maneira mais discreta. A tradução ecumênica fala em parar. A segunda 21 menciona pôr um termo. A Bíblia anotada de Neuchâtel utiliza o verbo cessar. Todas convergem para a mesma conclusão. Deus não entra em um estado de recuperação. Ele encerra o ato criador. Essa distinção torna-se especialmente clara quando comparamos este texto com outra passagem fundamental. Lemos: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia cessarás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e para que o filho da tua serva e o estrangeiro recuperem o fôlego. Êxodo 23, versículo 12. Aqui, o texto hebraico é de uma precisão notável. Quando o versículo se refere ao ser humano e diz cessarás, ele emprega o mesmo verbo usado em Gênesis, shavat. O homem é chamado a interromper sua atividade, a pôr fim à ação produtiva. Ainda não se trata de descanso corporal, mas de uma cessação voluntária do fazer. Em seguida, na mesma frase, o texto muda deliberadamente de registro. Quando se diz que o boi e o jumento descansam, o hebraico utiliza outro verbo, venafash. Esse termo significa recuperar o fôlego, retomar a respiração, restaurar-se fisicamente após o esforço. A distinção é clara. Ela é intencional. Está inscrita na própria estrutura do versículo. O homem shavat, ele cessa. Os animais venafash, eles se recuperam. Se shavat significasse descansar fisicamente, o versículo seria redundante, até incoerente. Mas a Torá nunca confunde os níveis. Quando fala de descanso do corpo, ela o nomeia explicitamente. Quando fala da interrupção da atividade, utiliza shavat. A coerência, então, torna-se total. Em Gênesis, Deus não descansa como uma criatura. Vaishbot, porque a obra está completa. Ele não entra em recuperação, mas em estabilidade. Deus não se cansa. O homem, sim. Por isso Deus vaishbot, e o homem descansa. E se o 7º dia não é fadiga divina, mas uma cessação voluntária, então o Shabat carrega um significado espiritual que vai muito além da simples ideia de descanso. Capítulo 3. O significado espiritual do Shabat. O Shabat não imita um cansaço divino. Ele não reproduz uma necessidade de recuperação. Ele revela uma verdade mais profunda. O ser humano descansa porque é limitado. Deus, por sua vez, estabelece um tempo separado.
O sétimo dia não é uma pausa biológica aplicada a Deus. É um limite colocado no fluxo do tempo, uma cessação voluntária que dá sentido a tudo o que a precede. Uma cessação que declara a criação concluída, que o ser humano não é seu senhor nem seu corretor, mas seu guardião. Está escrito: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia cessou de toda a sua obra que havia criado. Gênesis 2, versículo 3. O texto não fala de recuperação, ele fala de santificação. Uma expressão hebraica diz kadosh, separado, distinto, consagrado. O Shabat não é um dia vazio, é um dia diferente. A mensagem bíblica torna-se então clara. O mundo está completo. Ele não precisa ser melhorado pelo ser humano, mas acolhido com gratidão. O Shabat diz: pare com a produção sem fim, pare com a dominação permanente, pare com a ilusão de que o ser humano é o centro. Cessar o trabalho nesse dia não é se retirar do mundo, é reconhecer que ele não nos pertence. Mas o Shabat não se limita a um mandamento inscrito na criação. Os escritos do Novo Testamento ampliam o seu alcance. Está escrito que ainda resta um descanso para o povo de Deus, e que aquele que entra nele descansa de suas obras. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 11. O texto não fala mais apenas de um dia da semana, ele fala de cumprimento. Não é mais apenas um ritmo semanal, mas uma promessa para a eternidade. O Shabat torna-se então uma prefiguração, não de inatividade, mas de paz. Não de uma interrupção imposta, mas de uma plenitude prometida. Como um fôlego que suspende o tempo, ele nos convida, já agora, a provar a paz do mundo que há de vir. Assim, o Shabat une o começo e a esperança, a criação concluída e o descanso que ainda virá. Deus cessa de criar, para que o ser humano aprenda a deixar de se considerar criador. Por trás de uma tradução apressada, revela-se toda uma visão do tempo, de Deus e da esperança bíblica. E se o Shabat fosse, acima de tudo, um convite a viver de outra maneira? Conclusão. Voltemos ao essencial. O texto hebraico não diz que Deus se cansou. Ele não descreve esforço, desgaste ou necessidade de recuperação. Ele diz outra coisa. Diz que Deus cessou o ato criador. A ideia de descanso em sentido físico não vem do texto bíblico, mas de traduções imprecisas, herdadas de reflexos humanos projetados sobre Deus. Retornar à língua hebraica não é um exercício de erudição reservado a poucos. É uma proteção contra o antropomorfismo, uma elevação da nossa compreensão de Deus. Deus não descansou porque estava cansado. Ele cessou de criar porque tudo estava consumado. E essa lógica percorre toda a Escritura. Quando Deus declara que uma obra está concluída, não há nada a acrescentar, nada a corrigir, nada a completar. Está escrito: está consumado. João 19, versículo 30. Assim como na criação, quando Deus diz que tudo está consumado, o ser humano não é chamado a intervir, mas a reconhecer. No canal Chokhmah, compreender as palavras é recuperar o sentido. E recuperar o sentido é aprender a ocupar o lugar correto.